Saudações fraternas, irmãos, irmãs, desta casa de oração, desta casa de caridade, desta casa que é um ponto da Universidade do Espírito. Para mim, me sinto lisonjeado de poder falar um pouco sobre relações conjugais na visão espírita, no primeiro centro espírita do DF. E para mim foi uma surpresa muito grande saber que esta casa é a primeira do DF, como também o centro espírita da minha pequena cidade no interior do Maranhão. Nas férias recentes, descobri que é o primeiro centro do Maranhão, Carolina, centro espírita, Seara Espírita Antônio de Pádua, primeiro do que a própria capital, São Luís. Então me sinto lisonjeado de poder discorrer um pouquinho de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, sinto-me, mais uma vez, não sendo prolixo na comunicação, feliz de poder falar na Casa de Trabalhadores, da grande hora, da transição planetária, onde nós temos que estarmos seguros, até para poder ajudar aqueles que estão desesperados, que estão fora do centramento, que não têm um porto de seguro. Cabe a nós, enquanto espíritas ou espiritualistas, ou seja, qual for a fé religiosa, termos essa firmeza nesses momentos de transições, que é tão importante para acalmar o próximo. E o tema de hoje é um tema corriqueiro, desde que o mundo é mundo, porque relações conjugais se fala de família, e família é uma célula master de uma sociedade. E para começar a discorrer sobre o assunto, nós convidamos um querido irmão que fala algo, né? Eu até brinco que nós tomamos o cafezinho às 17 horas, ou chá com ele, que é o pai da psicologia profunda, da psicologia analítica, que ele mencionou que quando duas personalidades se encontram, assemelha-se como duas substâncias químicas. Se colocamos duas substâncias químicas, provavelmente vai ocorrer uma reação. 2 hidrogênio com oxigênio, nós temos a famosa água, que mantém nosso planeta vivo. O planeta Terra é um planeta aquático. É o encontro de duas substâncias. Pegando essa metáfora, ou fazendo uma metáfora com relação da química, são os nossos encontros conjugais. Seja qual for a natureza do relacionamento, sempre saímos ganhando. Mas quando temos uma visão muito reducionista ao término de um relacionamento, falamos, tem um perdedor. Não existe perdedor ou perdedora. Existem 2 ganhadores, pela troca de experiências. E também isso se estende também para as relações de amizade, para as relações comerciais. Tem sempre alguém nos influenciando, nos auxiliando. Certa vez, uma jovem chegou para a Madre Teresa de Calcutá e disse-lhe: Madre, eu estou muito triste. E Madre, com aquele seu olhar profundo, olhou para a jovem e falou: minha filha, o que você tem? Acabou o meu relacionamento. E Madre disse-lhe: se o seu companheiro saiu melhor do que quando chegou, todos saíram ganhando. E a jovem falou sim, ele saiu bem melhor após o término de uma relação conjugal. Então, quando falamos de relacionamento, são desafios, oportunidade no orbe terrestre, quando assumimos uma reencarnação, onde temos que aproveitar todos os tipos de relacionamentos. Eu gostaria, coisa de professor, né? Trabalho com arte terapia, psicoterapeuta e tudo. É uma folha limpa. É uma folha limpa, sim. Mas quando eu pego essa folha e começo a trabalhar a possibilidade, que vou trabalhar com dobradura, esta mesma folha eu posso criar um barco. Então, um barco, um avião, um leque, ou uma dobradura abstrata. Se sairmos daqui hoje, dessa casa de oração, dessa casa de caridade, repensando o que vai ser falado aqui,
é de fato que nós estamos internalizando o conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento, quando nós refletimos, estamos dialogando, e ao mesmo tempo, quando colocamos em prática, esse conhecimento, de fato, é conhecimento, não é meramente informações. O HD, ele acumula informações, e nós não somos HD. Nós processamos informações pela ciência empírica, nós temos que analisar o que vai ser dito aqui, se procede, se faz sentido, ou se já passamos por experiências análogas, ou se vamos passar e relembraremos, com certeza, dessa data de hoje tão especial para falarmos de relacionamentos conjugais. Mas vamos que o tempo urge, e os 30 minutos são preciosos para as nossas reflexões. Martins Peralva, grande escritor do movimento espírita, palestrante, orador, trabalhador da seara do Mestre Jesus, desde Sergipe, na década de 20, já fazia um trabalho magnífico de colaborador na doutrina espírita. Na casa dos 20, década de 40, ele descobriu uma doença que não tinha cura, a pneumonia. Porque não existia penicilina ainda. A penicilina foi descoberta acidentalmente na Inglaterra por um cientista, e só após a Segunda Guerra Mundial, depois da década de 40, que ela começou a circular no mundo. E os médicos disseram, olha, você está com doença terminal, e você precisa procurar uma cidade, só tem 2 cidades que podem te auxiliar no teu tratamento, mas teus dias estão contados para desencarnar. Belo Horizonte é uma dessas cidades. E Martins Peralva, esse grande escritor, já tinha um interesse muito grande de conhecer o nosso Chiquinho, o grande médium Chico Xavier. E quando colocaram para ele, olha, só tem 2 cidades, uma delas é BH, ele mudou para Belo Horizonte na década de 20, perdão, na década de 40, quando ele tinha mais ou menos 20 anos, com a sua companheira e filhos, e foram morar em BH. Mas já projetando conhecer o grande médium, pessoalmente, o nosso querido Chiquinho de Uberaba de Deus. No entanto, Chico Xavier morava em Pedro Leopoldo, na época, que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte, e encontrou com o Chico Xavier, falou que tinha uma doença terminal, estava com os dias contados, segundo a ciência mundana. E foi justamente no período em Pedro Leopoldo que Chico Xavier estava fazendo trabalho de materialização de efeitos físicos, doando ectoplasma, que pouco de nós desconhecemos essa mediunidade, no meio de tantas mediunidades que o nosso querido irmão trabalhava. As mais conhecidas, a psicofonia e a psicografia. Em um trabalho de materialização, onde o irmão Chico Xavier estava na cabine doando ectoplasma, materializou de forma luminosa o espírito irmã Sheila. E com o sotaque alemão bem carregado, olhou para Martins Peralva e disse-lhe, você é um homem de fé? E ele, sim, eu tenho fé. Pois me dê licença. E tirou o paletó e a camisa, colocou a mão acima e materializou uma cuia. Ministrei essa palestra recente, tinha vários jovens. Eu tive que explicar o que era uma cuia, porque os jovens de cidade grande não sabem o que é uma cuia. Crianças que estão nascendo no apartamento, nos grandes centros, quando visitam o interior, saem correndo com medo das galinhas. Porque nunca viram uma galinha e um galo no quintal, ao vivo. E aí ela materializa uma cuia com um líquido e derrama o líquido no rosto de Martins Peralva, no peito, e ele sente um êxtase orgânico. Ele entra em euforia. E volta para Belo Horizonte, faz o teste e os médicos falam, eu não sei o que aconteceu. A pneumonia simplesmente sumiu. E após essa sessão de materialização, que foi a antepenúltima, depois da última, quando Emmanuel se materializa e fala que a partir daquele dia encerra-se as materializações, porque as pessoas estavam indo para Pedro Leopoldo por curiosidade. E Emmanuel materializa o verdadeiro fenômeno, o Evangelho, para os presentes. Mas Martins Peralva vive mais 60 anos. Eu estou contando isso para fazer sentido o que eu vou falar aqui agora, quando ele começa a falar no seu estudo da obra, Estudando a Mediunidade, que é uma releitura do livro de André Luiz, dos domínios da mediunidade, onde ele
tece comentário sobre as relações conjugais. Reforçando, depois que a irmã Sheila faz o trabalho de cura, ele vive mais 60 anos. Coisa que a medicina terrena não entende. E Martins Peralva, ele discorre com muita propriedade os tipos de relacionamento aqui na Terra. E para nós, mais uma vez, voltando à arteterapia ou à psicoterapia, seja o que for, é o convite para desdobrarmos e percebermos, seja qual for o tipo de relacionamento íntimo, conjugal, todos são válidos, todos são processo de aprendizagem. Por mais que seja uma, como fala no ditado popular, chuva de verão, uma relação curta, mas valeu a pena. Houve um aprendizado. E ele coloca que as relações mais convencionais que nós conhecemos são as relações acidentais, que não estavam na programação espiritual. As pessoas se encontram, como fala Carl Jung, na psicologia analítica, quando se tem aqui na abertura do trabalho, quando duas pessoas se encontram, como duas porções químicas, há uma reação. E aí há um interesse. E ele fala que, geralmente, esses contatos acidentais, eles podem durar até a vida inteira. De repente, um não gosta tanto do outro. Mas, com o tempo, com a convivência entre quatro paredes, chegam os filhos que não estavam programados, mas aí nós percebemos que, ao reencarnarmos, não tem essa coisa rígida. Existe uma flexibilidade. E tem umas provas que vamos passar, isso é evidente. Mas existe essa flexibilidade. Então, o João conheceu a Maria conheceu o João, de forma acidental, isso não estava na programação espiritual. Geralmente são relações, terminam em desastres, em tragédias. Aí você começa a entender tantos casos de feminicídios, tão triste nas estatísticas do Brasil. Tantas separações, que sai todo mundo assim quebrado, como diz a história. Mas existe um aprendizado. E aí, essa obra fantástica, Emoções que Curam, do espírito, Hermance do Faux, psicografada por Vanderlei Oliveira, ele cita o caso, no capítulo 13, de um encontro entre Irineu e Carina, de forma acidental, porque não estava na previsão de encontrar aqui na Terra. E começa uma relação. Só que antes de Carina reencarnar, a prova da Carina era simplesmente trabalhar a paciência aqui na Terra. Não é ter mansões, não é ter chácaras, não é ser servidora da instância federal. A gente já poderia ter, mas isso não era o essencial, não era o básico para a evolução espiritual. Ou morar no casebre. Nada disso seria significativo para a evolução da Carina, mas ela precisava trabalhar a paciência. Porque era um espírito que já vinha de diversas encarnações caindo em termos de evolução por ser impulsiva, tempestiva e agir pelas emoções sem trabalhar a razão, por impulso. Então foi dito para ela, Carina, antes de reencarnar, na reunião com os mentores, próprio, todos nós temos essa reunião com os nossos mentores antes de reencarnar. Você tem 3 possibilidades de trabalhar a tua reencarnação e voltar triunfante, feliz da vida. A paciência é o teu obstáculo. Como fala o nosso querido irmão Carlos Drummond de Andrade, na sua poesia, há uma pedra no meio do caminho. Todos nós temos uma pedra no meio do caminho. A questão é como vamos fazer para trabalhar esse desafio, essa pedra para usar a inteligência. Tu poderás trabalhar a tua paciência, Carina, com a tua família, cuidando dos teus pais, já idosos. Você não tem nenhum tipo de relacionamento e ficar cuidadora dos seus pais, como é tão comum. A filha solteira ou a tia solteira que não casou e ficou morando com os pais até o final da vida dos pais, depois toma de conta da outra sequência na vida. Poderás também trabalhar a paciência no teu trabalho. E a terceira opção, com relacionamento. Mas mesmo assim, antes dela reencarnar, não tinha nada dito em que ela ia encontrar. Então, existiam 3 possibilidades. E pegando o estudo de caso da Carina, no capítulo 13 dessa obra, Emoções que Curam, do espírito Hermance do Faux, a gente começa a perceber para nós que não existe um destino, não existe uma coisa determinante. Existe uma flexibilidade no plano espiritual. Mas Carina, quando reencarna, a primeira coisa que ela faz é sair de casa. Que ela já começa a sentir, opa, eu não quero cuidar dos meus pais.
E emprego nenhum ela dá certo. Ela sempre cria tumulto no emprego, ela tem problema de relacionamento com as pessoas, ela diz que o emprego para ela é uma prisão e termina encontrando com Irineu e casa com Irineu. Família de poucos recursos. Depois, ela tinha que passar mais ou menos 2 décadas trabalhando a paciência. Era a prova dela. Tudo ia bem. Mesmo assim, alguns pequenos problemas, que é normal os problemas de relacionamento, mas ia caminhando bem. Só que, de repente, a família Irineu fica rico, posse, dinheiro. E simplesmente Irineu cai no alcoolismo e na jogatina. E deixa Carina de lado. Quem gosta de ficar no isolamento? E Jung fala algo significativo, que o grande problema do mundo é a falta de afeto. Onde não tem amor, afeto é amor. É valorização. É sentir-se valorizado. Ninguém nasceu, ninguém vive para ser criado de forma marginalizada. E ela se sente isolada. E aí começa a ter atrito, porque ele fica na jogatina, jogando, bebendo, não dá mais atenção para a companheira. E o que é um relacionamento saudável? É um acordo bilateral, onde ambos crescem juntos e formam uma família. Seja uma família com filhos, biológico, adotivo ou sem filhos, que em alguns casos nós veremos daqui a pouco, mas é uma família. E, dando continuidade, ela se sente no isolamento e sabe que vai ficar mais impulsiva, volta a perder a paciência dela, muita briga, muito atrito, mesmo assim com posse, e ela só não termina o casamento porque ela depende financeiramente do companheiro Irineu, e o próprio centro espírita que ela frequenta dá uma estabilidade, ajuda ela a ter mais paciência e poder ajudar Irineu. Não estava programado que ela teria que encontrar com Irineu e casar com Irineu e ter filhos com Irineu. Mas chegou um certo ponto de saturação, porque a pior coisa é quando você é colocado como um marginal, isolado no campo. Ela termina traindo Irineu. E a grande pergunta é quem traiu quem? Ambos se traíram. Essa que é a verdade na balança da vida. E Irineu, quando descobre que houve a traição, fica muito machucado, e ela também não queria, foi várias as coisas que aconteceram, terminou o relacionamento, ela ficou muito chateada porque ela não queria terminar dessa forma. E com o tempo, Carina conhece um companheiro, casa e tem filhos. Esse segundo casamento de Carina é o provacional. Estava no script. Estava escrito que ela ia encontrar com esse companheiro e ter filhos. E quem foram esses filhos? Foram pessoas que ela brincou com sentimento no passado. Pessoas que ela abandonou. Carina tinha, nas encarnações passadas, grande dificuldade. Ela machucou muitas pessoas socialmente e emocionalmente. Então, ela, segundo a espiritualidade, ela quase conseguiu trabalhar toda a problemática da pedra no meio do caminho. Faltou pouco. Mas cada um de nós, nos nossos processos de evolução, ela andou, ela caminhou, ela criou um amor muito grande pelos filhos que ela abandonou no passado, e uma relação muito linda com um companheiro, e o companheiro com ela ao mesmo tempo, com o segundo casamento. Então, essa obra cita de um espírito que passa por 2 tipos de relacionamento, o acidental e depois o provacional. Muito interessante. E aí, lembro de uma amiga minha no atendimento fraterno, num centro espírita, uma jovem chegou reclamando que não tinha sorte no amor, uma encarnação sem encontrar ninguém, quando encontrava nunca dava certo, e aí a espiritualidade mostrou para ela, né, um quadro, falei, diga para ela que ainda bem que ela não encontrou ninguém, porque em vidas passadas ela matou todos. Então, nessa encarnação, ela vai ficar sozinha. Certa vez, no atendimento fraterno, atendendo um jovem com cara de primeira comunhão, fez casamento muito cedo, já com filhos, estava falando que estava dando certo, mal tinha casado, coisa de 3, 4 anos, e estava apaixonado por outra mulher. Eu falei, mas espera aí, você tem filhos, ninguém é obrigado a conviver com ninguém quando não gosta, né? Ou quando chega a um ponto, realmente, de chegar a um ponto de um feminicídio, de alguém tirar a vida do outro. Mas tem que buscar, porque tem que ter muito cuidado.
como fala nos relacionamentos acidentais, boa parte dos relacionamentos acidentais é só focado na questão do gozo terreno, dos prazeres carnais. E no atendimento para o jovem, meu terceiro olho abriu a evidência e eu vi uma pessoa. Eu descrevi. Ele levou um susto. É a pessoa que eu estou ficando. Falei, toma cuidado. Você tem filhos. E você não está sendo transparente com a sua companheira. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos que repensar a convivência a dois. É um desafio e oportunidade. E nós temos os casamentos sacrificiais, onde um espírito se organiza para encontrar com um espírito devedor aqui na Terra e ajuda esse espírito a evoluir. Há 2000 anos, uma obra fantástica, conhecida no movimento espírito, que conta a história de Emmanuel, um mentor que nós conhecemos hoje, que nos ajuda, que segundo dizem já reencarnou aqui no Brasil, que era o mentor do Chico Xavier, mas há 2000 ou há 2021 anos, ou 22 anos, correção, era um grande senador romano. Poder. Antes de reencarnar, foi dito para esse senador, que é o mesmo espírito, um nome bem fácil de mencionar, Públio Lentulio Cornélio Cipião, que era o nome de Emmanuel, que ele encontraria um grande espírito de luz, para ele aproveitar a oportunidade, que foi Jesus. Na obra, há 2000 anos, não cita o nome de Jesus, a gente sabe que é Jesus. E um espírito que veio de altas esferas, Lívia, ajudaria ele a se reencontrar, a ter uma tomada de decisão, porque era normal em diversas encarnações, dando continuidade à vida de político, que é um desafio muito grande. Da mesma forma que o desafio de convivência conjugal é pessoas que assumem poder. Como fala o nosso querido amigo, o pensador Maquiavel, se tu queres conhecer uma pessoa, dê poder, ou dê status para ela. E aí é um desafio, ele tira chapéu para os políticos honestos, que não se deixam ser levados pela corrupção. Então, Emmanuel vivia sempre caindo, né? Porque o poder cega. E a Lívia reencontra, ele se apaixona pela Lívia como se fosse a alma gêmea, a alma da minha vida, até que as coisas começam a não dar como deveria, né? Ele desconfia de Lívia, cria-se uma armadilha que ela está traindo, e nós já sabemos um pouco dessa história, né? Ela termina, já era cristã na época, e vai pedir a Pôncio Pilatos para liberar Jesus, estava preso, mas Jesus estava condenado, e cria-se toda uma armadilha, como ela estivesse traindo o senador com Pôncio Pilatos. Termina ela indo participando de um culto nas catatumbas, é presa, né, pelos soldados romanos, mas era da nobreza, troca a roupa com a sua serva para não ser reconhecida e, resumindo, termina sendo morta pelos leões famintos. Onde, no período que nós já conhecemos, hoje, nós temos o famoso Circo du Soleil, o circo canadense, que nasceu na província de Quebec, que não permite animais no picadeiro, pela questão de falta de humanidade, sofrimento com os animais. Esse circo famoso, Soleil, ele nasceu literalmente na Roma pagã, porque o entretenimento para os romanos é ver os cristãos sendo devorados por leões ou pelos gladiadores. E o próprio senador estava lá assistindo, ele não sabia que a sua companheira estava presa. Porque quando houve a trama, que ele caiu na cilada, ele ficou 25 anos sem falar com ela. Vamos imaginar, no psicodrama, se colocar no lugar da Lívia, com o nosso companheiro que não fala conosco, fala por intermédio da serva, 25 anos. É quando tem hora que a gente cansa, todo mundo cansa. Ela falou, o que faz? Tanto faz estar presa ou não, meu companheiro não acredita em mim, 25 anos que eu não consigo falar com ele. Aí ele começa a dar uma tomada de arrependimento, como um presente para ela, enfim. Não vou dar mais detalhes, porque perde-se muito tempo, e aqueles que não leram essa obra ainda há 2000 anos. Mas, resumindo, ela morre no circo, é trucidada por leões, ele passa mal, vê aquele espetáculo, mas ele não sabe que a sua esposa está lá no meio, e depois vem toda a história. E aí, a partir dali, que ele começa a sua redenção. Então, esse Emmanuel tão querido, tão firme,
que nos incentiva, que nos auxilia na caminhada, quem foi Emmanuel no passado? É a nossa história, gente. Esses grandes espíritos, que são os nossos conselheiros, nossos mentores, passaram pelo mesmo processo, estamos passando de quedas e quedas e quedas. Por isso que o Espiritismo nos convida para a reforma íntima. O Espiritismo nos convida para uma retomada, para um recomeço. Isso é uma dádiva. Em cada encarnação, nós vamos melhorando um pouquinho nesses processos. Então, nós temos hoje, como fala o próprio Martins Peralta, poucos tipos de casos de relacionamentos conjugais sacrificiais. Porque sempre tem um que se coloca à disposição para ajudar o outro. E ela tentou, mas não conseguiu. Mas a partir daquele momento, a morte da sua grande mulher que ele amou a vida inteira, ele recomeça, aceita Jesus e começa o seu caminho nos espíritos. Bom, nós temos os casamentos transcendentes. Os casamentos transcendentes são os casamentos que não têm uma ligação, uma necessidade de ter filhos biológicos. Kardec é um exemplo clássico disso, com a sua companheira. Como ela foi fundamental para ajudar Kardec na organização, na sistematização da doutrina espírita. E muitas vezes um casal não tem filhos, porque dedica para o intelecto, para a pesquisa, para projetos. E, ao mesmo tempo, aí onde vem mais uma vez o desafio da folha limpa e depois desdobrada, de nos levar a outro nível de entendimento, de expandir o nosso entendimento sobre relações conjugais. Por quê? O casal não tem filhos biológicos, mas ele produz. Como fala a Bíblia, crescei e multiplicai-vos. Esse crescer e multiplicai-vos vai muito mais além do que meramente ter filhos, que é uma bênção. Família é reunião de afins e não afins, mas, ao mesmo tempo, se não tem filhos, nós temos as relações de produção, frutos para pesquisa, para trabalhos comunitários, como também temos solteiros. Vamos imaginar Chico Xavier casado. Será que se Chico Xavier, o nosso querido Chiquinho, tivesse casado, tivesse tido filho, será que ele teria deixado o legado que ele deixou? Provavelmente não, porque seria complicado. E nosso irmão Divaldo Franco, que está prestes a desencarnar. Olha o legado do trabalho do nosso irmão baiano. Se ele tivesse assumido o compromisso de casar e ter filhos, provavelmente não deixaria todo o legado que ele vai deixar para nós. E tantos outros anonimatos. Ou seja, ao reencarnarmos, casados ou não, solteiros, todos nós estamos produzindo os bons frutos, se quisermos, claro. A vida nos oferece oportunidades. E nós temos aquele que todo mundo sonha, né? Que até brincamos, estava escrito nas estrelas, que são os casamentos afins, né? Ou alguns dizem alma gêmea, que estava tudo programado, né? E aqui são dois espíritos que se encontram durante várias encarnações. E há uma troca, estão sempre juntos, sabe? Há uma simbiose que parece irmãos. Certa vez estive em Bom Jesus da Lapa, pela universidade, ministrando aula, e o aluno falou o seguinte: professor, eu gostaria que você almoçasse com a minha família. Eu aceitei de bom grado. Fui almoçar na casa do meu aluno. E conheci os pais, cabecinha branquinha, branquinha, branquinha. Se ele não me dissesse que eram os pais, que era um casal, eu diria que eram irmãos. Porque o amor é isso. O amor verdadeiro, genuíno, puro, um começa a parecer com o outro. Tanto é que na psicologia nós temos teorias que falam quando há uma adoção, que se adota uma criança, com o tempo, aquela criança que não é filho biológico, até o sorriso é igual do pai ou da mãe. Isso é a força do amor. Agora, a coisa da alma gêmea, existe várias interpretações. Eu creio que existe alma gêmeas por um certo tempo. Depois, cada um segue o seu caminho. Mas sem codependência. O grande problema que nós temos nas relações conjugais é quando ocorrem as codependências. Então, é um momento para a gente pensar, né, a oportunidade que nós temos aqui na Terra de evoluir com um companheiro ou com uma companheira, seja qual for a natureza do relacionamento. São oportunidades. São oportunidades importantes, bem-vindas para o nosso crescimento. Certa vez,
conversando com uma pessoa, e no atendimento fraterno, ela chorava copiosamente. Eu não vivo sem ele. Eu quero morrer de cabeça branca, segurando na mão dele. E ambos, muito lindo, muito bonito. A grande questão é, o outro ou a outra está pensando do mesmo jeito? Tem essa mesma percepção? Tem essa mesma leitura? E foi realmente assim, uma cisão violenta. Até quando descobri que estava morando com a outra companheira, já tinha filho com a outra companheira, foi muito doloroso. E depois de alguns anos, eu encontro com ela e ela fala, se eu pudesse todo mês comprar um presente no shopping, dar de presente de gratidão, eu daria para ele, porque foi uma libertação. Olha que coisa interessante. Outrora você chora copiosamente por uma pessoa. Depois de algum tempo, você fala, graças a Deus, sumiu da minha vida. Eu tenho paz de espírito. Percebe essa dualidade que é típica de um planeta, para alguns, expiações e prova, a caminho da expiação, mas dependendo do contexto, como os próprios espíritos falam, dependendo do contexto, nós somos totalmente primitivos, bélicos, ainda tomados por instintos primitivos, que não queremos trabalhar. De uma forma geral, quando nós olhamos dentro de um panorama, a nossa mudança de uma encarnação para outra é tão pouco como se não existisse. É claro que nós estamos evoluindo, não estamos estagnados. Mas a renúncia, o que é renúncia? Numa abençoada reencarnação, o que nós temos que renunciar? Para pensar numa coisa maior. Será que essa jovem, quando ela ouviu no atendimento fraterno que ela matou todos os companheiros em vidas passadas, será que ela entendeu, ela ressignificou? Eu gosto muito da palavra ressignificar. Ressignificar isso. Entender por que nessa encarnação eu sou solteiro ou sou solteira, por que eu não dou certo com alguém, eu tenho um porquê. Certa vez eu vi um comentário no próprio trabalho mediúnico que eu faço parte, a gente estava conversando, e aí alguém falou assim, poxa, eu queria ser igual fulano faz tanto trabalho social, todo dia é campanha, 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 campanha. Aí alguém falou assim, mas ele é solteiro. Se ele fosse casado igual você, ele não teria esse tempo. E a sua missão é com os 3 filhos que você tem. Fazer filho é muito fácil. Educar é outra história. Então, tanto faz estando casado, tendo filhos, ou solteiro, nas campanhas sociais, ou desenvolvendo projetos científicos para ajudar a humanidade, né? Tudo é importante. Não tem, em termos de mensurar o que é mais importante. E cada um de nós estamos em um processo de evolução. Então, eu espero que nesses poucos minutos importantes, traga uma reflexão profunda para nós hoje, para os que estão assistindo em tempo real, pela internet, né? Que a gente possa refletir a valorização daquelas pessoas que aproximam de nós. Né? E como o cenário muda, por exemplo, Mahatma Gandhi, quando chegou com 33 anos, chegou para sua companheira e falou, olha, nossos filhos estão crescidos. Não temos mais a necessidade de representação de papéis entre marido e mulher, de troca de energia genésica. Continuaremos juntos. Só que nós vamos agora puxar essa energia genésica e trazer ela para obras, para trabalho. Aí que começa a grande odisseia de Mahatma Gandhi, a cultura da paz. Mas quem estava do lado de Mahatma Gandhi? A sua companheira. Da mesma forma também, quando Kardec, ficou muito claro para Kardec, que ele não podia ter filhos. Tinha um desafio muito grande. E quem estava do lado dele? Certa vez, conversando com uma amiga minha, eu brinquei, essas expressões que estão... A gente tem que ter muito cuidado quando se fala hoje em dia. O mundo está mudando muito rápido. Aí eu falei, pois é, quando você tem um grande homem, é porque tem uma grande mulher por trás. Aí minha colega me corrigiu na hora. Opa! Atrás não, do lado. Então a gente fica muito nessas expressões que terminam gerando preconceito sem a gente perceber. Quando eu trabalhava com projetos sociais, eu ia muito na Fundação Paulo, projetos sociais. Perdão, correção, projetos culturais,
quando ia na Fundação Palmares, eu pisava em casca de ovo, me policiando, porque aquele que a gente pensa que não é preconceito, em termos de algumas expressões, é preconceito, você está retroalimentando um preconceito. Mas isso é a evolução, nós estamos evoluindo. Então fica aí o convite, né, sobre as oportunidades e desafios de uma vida conjugal, agradecer a espiritualidade, a Papai do Céu, como falam as crianças com tanta propriedade, o companheiro que nós temos, a companheira que nós temos, que é pai dos nossos filhos, que é mãe dos nossos filhos, ou a vida de solteiro que estamos levando, que estamos produzindo, né? E aí, só para fechar o capítulo do Evangelho, o que Deus uniu e o homem não separa, encaixa perfeitamente nos casamentos afins de almas. Fora desse contexto, nós temos muitas pedras no caminho para ser trabalhado. E é difícil ocorrer salto quântico. Quando ocorre um salto quântico de entendimento, de trabalhar a paciência, é porque esse processo está sendo trabalhado durante muito tempo. A natureza não dá saltos. Então, fazer orações aí. Nós vamos agora me sentir confortável. Manter os olhos fechados. Cantarei um pequeno trecho de uma música para facilitar este momento de conexão maior com o Pai, para que possamos receber esse passe coletivo nesta casa de oração. Lá vem a brisa suavemente, lá vem Jesus. Lá vem a brisa suavemente, lá vem Jesus. Ó Mestre, sublime peregrino da Galileia, o sentimento que gera em cada um de nós é a gratidão por este momento de reflexão, por este momento de gratidão pela vida que nós temos aqui, neste abençoado planeta. Que a paciência da carinho da personagem que foi apresentada esteja presente nas nossas relações, o compromisso que temos, e que possamos, envolvidos por essa psicosfera do perdão, da paz, do amor, da alegria, retornar para os nossos abençoados lares, preenchidos pela tua psicosfera de amor e de gratidão. Agradecendo ao mentor desta casa, a todos os trabalhadores, cada um doando um pouco do amor para ajudar o planeta e, acima de nós, acima de tudo, a nós, no próprio desenvolvimento da abençoada reencarnação. E assim retornamos em paz